E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez César Oliveira aqui no canal trazendo um vídeo para você sobre o mercado editorial. Eu já estou de volta aqui no escritório, já não dá mais para ficar em casa. É claro, a gente vem para cá e fica o tempo todo de máscara, né? E a menos que tenha um lockdown aí que mude tudo isso, por enquanto a gente vai fazer assim. Eu queria já te pedir, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você continuar recebendo, porque hoje o tema é muito importante. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi falando sobre sinopse, construção da sinopse, itens importantes. E eu tinha falado que talvez fizesse um vídeo sobre gatilhos mentais. E hoje o vídeo sobre gatilhos mentais está aqui. Gatilhos mentais nas sinopses de livros. Quais são os termos, quais são os argumentos que a gente pode trazer na sinopse que fazem com que ela seja mais vendável e atue no processo de venda do livro com melhor eficácia, tá legal? Então eu escrevi um texto, escrevi uma sinopse que eu vou ler para vocês. Depois a gente vai conversar um pouco sobre ela, tá legal? Então vamos lá. Seja mais um entre as 120 mil pessoas que conheceram os bastidores do Esquadrão Delta na missão mais perigosa do Exército Brasileiro em terras timorenhas. Foi no dia 20 de maio de 2002, no Timor-Leste, que meu pesadelo começou. Sob o escudo das Nações Unidas, caminhamos até o hangar do Exército Nacional. Eu sempre adorei voar e saltar, mas o calor equatorial de mais de 40 graus estava acabando com todas as minhas energias. O meu equipamento já ultrapassara a marca de 20 quilos, paraquedas, rádio, armas, munição e o aperto na garganta. O destino? A fronteira norte. A missão? Saltar depois das linhas inimigas. A ordem? Encontrar e eliminar o líder terrorista da resistência indonésia. Se eu estava com medo, eu aprendi um novo significado para essa palavra. A fidelidade, a cumplicidade e a disciplina militar sendo postas à prova nessa história para a qual, mesmo sem saber se ficção ou fatos incontestáveis, você será lançado em queda livre, sem paraquedas, na trama que lhe fará apontar sua arma contra um irmão de guerras a quem jurou eterna lealdade. Marco Petter, capitão paraquedista, instrutor de salto, sobrevivência e coach do Exército Brasileiro, contou essa história após retornar da Ásia. Seu relato, rico em detalhes, traz credibilidade e confirmação dos seus companheiros de esquadrão. Use essa QR Code e acesse a playlist do autor no Spotify. E experimente ler enquanto aproveita das mesmas trilhas que o Capitão Marco, paraquedista do Exército Brasileiro em missão na Ásia, ouvia enquanto saltava para a morte certa. Legal? Bacana? Essa sinopse eu escrevi exclusivamente para esse vídeo. Essa sinopse é sobre um livro fictício. O livro não existe. Eu inventei uma história rápida na minha cabeça e desenvolvi essa sinopse justamente para a gente conversar aqui. Tá legal? Lembrando, o Marco Petter não existe. A missão dos paraquedistas brasileiros no Timor-Leste em 2002 é fato histórico. Ela aconteceu, tá? Mas todo o demais escrito aqui, como o destino, a missão, a ordem, são coisas que eu desenvolvi para essa sinopse. Essa sinopse ela tem alguns itens importantes, tá legal? O primeiro item, e aí eu já quero começar a falar sobre os gatilhos mentais usados nessa sinopse. Eu usei prova social, eu usei antecipação, eu usei autoridade e reciprocidade. Foram os 4 gatilhos mentais que eu utilizei nessa sinopse. O primeiro gatilho mental é prova social. Seja mais um entre as 120 mil pessoas que conheceram os bastidores. Quando você coloca isso, um número, é claro, aqui a sinopse é fictícia, mas você deve procurar um gatilho mental de prova social verdadeiro para usar na sinopse do seu livro, né, da sua editora ou do seu livro enquanto autor independente. Aqui eu usei como pessoas que já conheciam a história, já conheciam os bastidores, já conheciam esse relato, porque o meu autor aqui no caso, ele é um palestrante e ele atua como coach no Exército. Então ele dá palestra para milhares de pessoas todos os meses. Então ele já pode ter participado de programas de TV e então o relato dele se fez conhecido por 120 mil pessoas. Então essa prova social ela diz o seguinte, ó, muita gente já conhece, você não pode ficar de fora. Quando você é um autor de vários livros ou na sua editora tem um autor de vários livros, você pode usar o número de exemplares vendidos desse autor para criar essa sinopse, né? Então, por exemplo, mais de 20 mil pessoas já leram as histórias do autor X. Isso é prova social. Mais de 10 mil pessoas já conhecem o autor X em suas palestras. Mais de 100 mil pessoas assistiram aos vídeos do autor X no YouTube. Então isso é prova social. É quando você pega números reais, ok? No meu caso já falei.
No meu caso, é ficcional. Mas quando você pega números reais e coloca na sinopse do seu livro, é um chamariz. Então essa prova social, no meu caso, é seja mais um entre tantas pessoas. Então essa é a prova social, tá? Aqui, o segundo, aqui essa parte das aspas, ela é o adendo da história. É um apelo que a história tem. Ou seja, é um dado importante da história que situa o leitor dentro do que está acontecendo. Tá ok, eu já sei que muita gente leu, mas leu o quê? Leu o quê? Então leu o seguinte, é a história então de um paraquedista e ele tem uma missão, ele tem um destino, ele tem uma ordem, ele tá com medo. O que mais tem nessa história? Ah, César, por que você não colocou aí que no final fica tudo bem? Porque isso é inútil em sinopse. Sinopse de livro que diz que no final fica tudo bem é livro que ninguém lê, porque já sabe o final. Então nunca faça isso na sua sinopse. Eu coloquei o pesadelo dele, eu coloquei como ele foi até lá, quem ele é e o que ele está sentindo naquele momento. Quando você começa a colocar itens da história que favorecem identificação, medo, ansiedade, sem necessariamente usar esses termos. A melhor coisa é quando você consegue descrever uma emoção sem dar o nome a ela. A gente não tinha muito espaço para fazer isso. Mas aqui então eu escolhi essa história porque eu acho que ela tem um apelo bacana. Histórias de guerra vendem bem, histórias onde tem medo, superação, onde tem um desafio praticamente insuperável, isso vende muito bem. Então eu escolhi isso. E por isso eu tratei desse jeito. O segundo gatilho mental que eu usei foi antecipação. Qual é a antecipação? Eu coloquei aqui um dado na história, já fora da narrativa do personagem, enquanto eu digo a fidelidade, a cumplicidade, a disciplina militar, ou seja, são valores presentes de dentro da vida militar, sendo postas à prova nessa história, para a qual, mesmo saber se ficção ou fatos incontestáveis, será lançado em queda livre, sem paraquedas. Isso são identificações com o título do livro, que eu também não sei qual é, mas são identificações com o título e com a prática do personagem, na trama que lhe fará apontar sua arma contra o irmão de guerras a quem jurou eterna lealdade. Ou seja, há uma antecipação de um fato que vai acontecer na história, aonde muito provavelmente os personagens do lado do exército brasileiro apontarão armas um contra o outro. Isso vai acontecer? Não sei, mas há uma antecipação. Ou seja, eu estou dizendo um pouco mais sobre o livro, um pouco mais sobre a sensação, um pouco mais sobre a história, um pouco mais do que você deve esperar, um pouco mais para gerar uma certa ansiedade, para gerar uma curiosidade. Mas eu não estou dizendo que vai acontecer de fato, eu só estou levantando um pouquinho mais o véu, estou abrindo um pouquinho mais a porta. Então esse gatilho mental de antecipação funciona muito bem. Tá? O próximo gatilho mental que eu estou usando aqui é a autoridade. Marco Petter, ele é o personagem e ele é o autor do livro. E esse cara, então, que escreveu esse livro sobre ambiente de guerra, ele é capitão paraquedista do Exército Brasileiro. Ele é instrutor de salto do Exército Brasileiro. Ele é instrutor de sobrevivência do Exército Brasileiro. E ele é coach do Exército Brasileiro. Ou seja, ele é o cara que tem autoridade para falar do assunto dele. Não importa se o livro dele ele é ficcional ou se é uma biografia. Não importa, ele tem autoridade. Esse cara, ele foi para a Ásia, ele esteve no Timor-Leste, ele esteve na missão de 2002, sabe? E ele traz um relato rico e ele tem confirmação dos seus companheiros de esquadrão. Então esse cara tem autoridade para falar, ele esteve lá. Então quando você está desenvolvendo uma sinopse, por exemplo, um livro de nutrição, quem é o autor? O autor é um médico, ele é nutrólogo, ele é especialista em tal área, ele tem docência em tal matéria, ele palestra há não sei quantos anos sobre o assunto. Você colocar a autoridade que o autor tem. A gente tem muita gente escrevendo da cabeça, isso não funciona, né? Agora, quem é o autor? Ele é pesquisador nas áreas X, Y, Z, por exemplo. Então, os livros do Dan Brown, né? O Dan Brown, ele tem uma equipe de historiadores e a esposa do Dan Brown, ela é especialista em história da arte. Por isso que os livros do Dan Brown têm sempre muita coisa artística, muita arquitetura, muita pintura, muita escultura. Ou seja, na equipe de escrita do Dan Brown tem um pessoal com autoridade. Quando você traz isso para a sinopse, você enriquece então a certeza do leitor de que ele está consumindo um material que não é só entretenimento. Tem lógica, tem contexto, tem veracidade, tem a palpabilidade, mesmo que se tratando de um romance. Então é importante, você vai escrever um romance sobre espionagem, é importante que essa pessoa ela tenha um critério, ela seja uma pesquisadora, entende? Ou ela tenha contatos com pessoas que ela pesquisou isso aonde? Tirou da cabeça só? É frágil, ninguém tem material
exclusivo suficiente para gerar, a menos que tenha vivido ou tenha feito uma pesquisa muito excelente. Aqui, quando eu trago esse trecho aqui, eu estou trazendo um gatilho mental de autoridade. O cara que escreveu isso, ele pode ter escrito, ele estava lá. E aqui o último gatilho mental é reciprocidade. Eu estou oferecendo, eu fiz isso no meu segundo livro. E isso funciona muito bem. Você está oferecendo para o cara, comprando ou não, o QR Code está aqui, usa agora. E acessa a Spotify. Você pode, então eu estou oferecendo um produto para ele gratuito, para ele ter acesso ao conteúdo, um conteúdo diferenciado do livro, entende? Você pode oferecer numa QR Code para ele assistir o book trailer. Imagina só que o cara está na livraria, ou ele está na internet, na casa dele, mas imagina na livraria, ele pega o livro, ele vê um QR Code, ali mesmo ele pode pegar o celular dele, acessar aquele QR Code e ele ali assiste um book trailer do livro, imagina. Inclusive, se você precisar de book trailer, fala comigo, porque eu já fiz umas centenas deles e eu faço muito book trailer. Funciona, cativa e é bem legal, né? Então você imagina isso, então isso é reciprocidade, ou seja, eu estou te oferecendo, é praticamente um toma lá da cá. Eu estou te dando um presente, né? Você nem comprou o livro ainda, mas eu já estou te dando um presente. Então esse é o quarto gatilho mental usado nessa sinopse. Então percebe como isso funciona. Não é só o texto ser interessante, não é só o texto estar colocado de um modo bacana, não é só ele estar bem diagramado, não é só isso. A gente tem que oferecer material, né? Só queria lembrar, no outro vídeo sobre sinopse, eu falei que não é bom escrever sinopse sozinho. Nessa eu fiz isso, eu escrevi sozinho. Mas esse texto ainda não passou por revisor. E é muito importante que o texto passe por revisor. Se você quer encontrar um revisor para o seu texto, fala comigo, eu tenho gente para indicar. Tá? Então é isso, gostou? Eu espero que você tenha gostado bastante e que você sempre acompanhe a gente aqui no canal. Lembrando que eu sou César Oliveira, eu sou designer especializado no mercado editorial há mais de 16 anos. Eu tenho longa e larga e vasta experiência em todos os aspectos da publicação. Desde a leitura do manuscrito até o processo de impressão, eu já acompanhei tudo em dezenas ou centenas de obras. E eu continuo fazendo isso e eu posso ajudar você, autor, a publicar o teu livro, seja no digital ou seja no impresso. E eu posso ajudar também você, editor, a posicionar melhor as tuas obras, a tua editora no mercado editorial brasileiro. Um grande abraço para vocês, um beijão, e aí, e tchau, e até mais, e valeu!